Vejamos agora um dos últimos itens aqui do nosso sumário. Nós vamos tratar de referências. Mais uma vez alertamos, as possibilidades de referências são inúmeras. Vamos abordar algumas delas e é sempre importante entender. À medida que for surgindo um determinado caso, na hora de fazer o registro da referência, é importante, é fundamental consultar a MATAD. Bom, referências são um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de documentos. Repito, retirados de documentos. Não se tem que inventar nada. Eles estão lá e é preciso apenas retirá-los, de modo a permitir sua identificação individual. Indica ao leitor as fontes consultadas para a elaboração do trabalho. Importante observar que, efetivamente, precisam constar das referências todas as fontes efetivamente consultadas para a elaboração do trabalho. Deve ser apresentado em ordem alfabética, sem numeração e logo após o texto. Devem ser digitadas usando espaço simples entre as linhas e espaço duplo para separá-las. Espaço duplo para separar uma referência de outra referência. Podem ser referenciados todos os tipos de materiais consultados: livros, manuais, revistas, jornais, relatórios, documentos na internet, etc. Para cada tipo de material, existe uma forma específica para fazer a referência. Há muita semelhança entre uma forma e outra? Sim, há alguma semelhança. Mas é importante perceber que existem diferenças. As referências devem conter os seguintes elementos: autor ou autores, título, se houver também o subtítulo, outras responsabilidades, como por exemplo de tradutor, revisor, organizador, etc. A edição, somente a partir da segunda edição, porque se for a primeira edição não se coloca nada, já se sabe que é a primeira edição. O local da edição, a editora e o ano da publicação. Para livros, esses elementos que estão com asterisco, estão sublinhados, eles são chamados de elementos essenciais. É preciso apresentá-los nas referências. Outros elementos podem ter também volume, trimestre, quadrimestre, página, etc. Também é possível colocar. Mas esses que estão aqui marcados com asterisco e sublinhados são essenciais. É preciso conter. Vejamos uma forma de fazer referência quando a obra tem um autor e é um único autor. Por exemplo, temos aqui uma obra elaborada por João Álvaro Ruiz. Então, a referência começa pelo nome do autor, com Ruiz em caixa alta, vírgula, João Álvaro. É possível abreviar? É possível também abreviar. Pode ser Ruiz, vírgula, J de João, A de Álvaro. Este outro exemplo mostra o caso de uma obra publicada por 3 autores. Como se faz? Indica-se o nome de todos os autores. Utiliza-se ponto e vírgula para separar vários autores. Então, aqui nós temos o caso de um autor, aqui nós temos o caso de até 3 autores. Pode ser 2 autores ou 3 autores. Como se faz? Vejamos.
Este livro foi produzido por Amado L. Servo, por Pedro A. Bervian e por Roberto da Silva. Escrevemos da seguinte forma: Servo, vírgula, Amado L, ponto e vírgula, Bervian, vírgula, Pedro A, ponto e vírgula, Silva, vírgula, Roberto da, ponto. Como escolhemos esse nome? Em que ordem nos colocamos? Em ordem alfabética? Não. Isso é retirado do próprio livro. Os autores colocaram na ordem que julgaram mais conveniente e se acertaram. E não cabe a nós modificarmos essa ordem. Vamos colocar exatamente na ordem que aparece no livro. Vejamos um caso de uma obra publicada por mais de 3 autores. Como se faz? Usamos apenas o nome de um autor e a expressão latina et al, também et alii, que significa e outros. Exemplo: uma obra publicada por Ricardo Sodré, Antônio de Freitas, Ana Cristina Santos, Rogério de Oliveira, Renato Castro. Como começamos? Pegamos o primeiro nome que aparece e retiramos isso da própria obra e colocamos Sodré, aqui está Sodré em caixa alta, vírgula, Ricardo, e aqui vem daqui Ricardo, et al, ponto. Vejamos um caso muito específico, quando o sobrenome do autor apresentar indicação de parentesco, tipo Júnior, por extenso ou abreviado, neto, filho, sobrinho, filha, neta, etc. Esse sobrenome que indica parentesco, ele tem que ser considerado como parte do sobrenome. Então, vejamos os seguintes exemplos. O autor chama-se Cavalcante Neto, vírgula, João Shoa. Assim que registramos, qual é o nome? João Shoa Cavalcante Neto. Reparem que Neto vai em caixa alta na sequência do sobrenome Cavalcante. Vejamos o caso de Eduardo Fonseca Júnior. Como se escreve? Escreve-se Fonseca Júnior, aqui o nome de parentesco, em caixa alta, vírgula, Eduardo, ponto. Vejamos o caso de Heraldo Francisco dos Santos Filho. Como escrevemos? Dos Santos Filho, em caixa alta, vírgula, Heraldo Francisco, ponto. Vejamos quando os autores não são pessoas físicas, são entidades. E em dissertações sobre assuntos militares isso acontece muito. No caso do autor ser um órgão governamental, uma empresa, uma associação, congresso, seminário, etc., utiliza-se o nome por extenso em caixa alta, letras maiúsculas, dessa organização, desse órgão governamental, dessa empresa, etc. Então nós temos, por exemplo, um manual que foi aprovado pelo Estado-Maior do Exército, que é o Exército Brasileiro. Então, como se coloca? Brasil, ponto, Exército, ponto, Estado-Maior, ponto, o C710, que é o código de identificação do manual, ponto, batalhões de infantaria, depois vem terceira edição, 3.ED, foi publicado em Brasília, Distrito Federal, vírgula, no ano 2003. Então o que vem na frente é Brasil. Quando na sequência da segunda referência for se repetir o órgão que apareceu na referência imediatamente anterior,
é possível, não é obrigatório, mas se pode substituir a palavra por um traço com 6 espaços. Neste caso, está substituindo a palavra Brasil com esse traço de 6 espaços, ponto, e substituindo Exército com esse traço de 6 espaços, ponto, Comando Militar do Sul, etc. Autores e entidades. É o caso de esta publicação, que foi efetivamente publicada pela Organização Mundial da Saúde. Que obra que foi publicada? Um levantamento epidemiológico de saúde bucal, 2 pontos, manual de instruções, edição, local e data. Começa, portanto, em caixa alta com a Organização Mundial de Saúde. Uma outra publicação feita pela Secretaria de Turismo do Estado de Sergipe. Pode começar então, Sergipe em caixa alta, Secretaria de Turismo, ponto, relatório do Carnaval, publicado em Aracaju no ano tal. Idem, quando se trata também de uma universidade, um documento que no caso é um catálogo de tese, reparem que ela está grifado, está em negrito, publicado pela Universidade Estácio de Sá. O nome da universidade vem todo ele em caixa alta. Então, em suma, é preciso consultar. Não é nada fácil decorar a forma de fazer cada uma dessas modalidades de referenciação. É preciso saber que para cada tipo existe uma forma de fazer referenciação. E é preciso consultar o Manual de Apresentação de Trabalhos Acadêmicos, uma tarde da ESAO, que nada mais fez do que absorver as normas da ABNT e ampliá-las e exemplificá-las com exemplos mais utilizados aqui na ESAO. Vejamos a questão agora que falamos de nomes, falamos de autores, pessoa física e entidades. Falamos agora um pouco sobre título da obra e subtítulo, se houver. O título da obra é sempre colocado no caso de obra com um determinado autor, ele é colocado grifado, no caso, ele é colocado em negrito, somente a primeira letra é maiúscula. Colocaríamos alguma outra letra maiúscula no título? Sim, se ele contiver nomes próprios. Neste caso, a obra, além de título, tem subtítulo. Então, o subtítulo virá depois do título e depois dos 2 pontos. Também, todo subtítulo em letras minúsculas. Aqui, então, temos uma publicação chamada Metodologia Científica, Guia para Eficiência nos Estudos. E aqui embaixo, nós temos um documento oficial, publicado pela Presidência da República, na época, presidente Fernando Henrique Cardoso, portanto, do Brasil. O título da obra é 7 anos do Real. Este é o título. 2 pontos. A seguir, vem o subtítulo: Estabilidade, Crescimento e Desenvolvimento Social. Reparem, o título ele está em negrito e o subtítulo está na forma simples, sem negrito. Então, exatamente aquilo que eu observei. Apenas a primeira letra maiúscula, M de metodologia. Negrito. Subtítulo não é destacado, portanto, não tem negrito. Deve ser separado por 2 pontos do título principal. Vejamos mais um caso. Após o título, podem ser acrescentadas, quando destacadas, indicações de tradutor, revisor, ilustrador, etc. Observem, podem ser acrescentadas. Não significa que tem que ser,
mas muitas vezes é importante que se destaque. Por exemplo, eu tenho aqui o autor, eu tenho aqui o título, poderia ter 2 pontos e o subtítulo, mas eu vou escrever tradução James Sunderland Cook e Marta Malvese Leal. Tá? Poderia ser João Soares, poderia ser organizador João Soares. Tá? Vamos falar agora da edição. Indica-se após as outras responsabilidades, essa que eu acabei de apresentar: o tradutor, o revisor, o organizador. Então, indica-se após outra responsabilidade a edição quando houver a informação na publicação de forma abreviada. Tá? Só é indicada a edição após a segunda. Já havia dito isso. Então, quando não se diz nada, se pressupõe que é a primeira edição. Se eu tenho dúvida, tem uma outra forma de escrever quando eu não sei qual é a edição. Como se faz isso? O número seguido de ponto. Por exemplo, 2 ponto. Segunda edição. 4 ponto. Quarta edição. 10 ponto. 10ª edição. 11 ponto. 11ª edição. Esse é para o número da edição. Então, reparem que eu não utilizo segundo, segunda, terceira, 10ª, 20ª, etc. Eu uso numerais cardinais e não numerais ordinais. E como eu abrevio? Eu abrevio para a edição ED. Ponto. Para a revista, desculpe, para a revisada, REV. Ponto. Para ampliada, AMPL. Ponto. Para atualizada, atual. Ponto. Reparem que todas essas abreviaturas estão em letras minúsculas. Eu observo que nós militares costumamos fazer as abreviaturas começando com letras maiúsculas, mas as normas da BNT recomendam que as letras sejam minúsculas nessas abreviaturas. Então, vejamos como fazemos. Essa publicação Metodologia Científica do Servo, Bervia e Silva, ela está na 6ª edição. A edição que foi consultada pelo mestrando é a 6ª edição. Então, como eu escrevo, eu vou escrever a referência. Servo, caixa alta, vírgula, amado, L, ponto, porque o nome do meio está abreviado, ponto e vírgula. Nome do outro autor, Bervia, vírgula, Pedro, A, ponto, esse A é porque o nome do meio está abreviado, ponto e vírgula, Silva, vírgula, Roberto da, ponto. Título da obra, Metodologia Científica. Reparem que está em negrito, está grifado, repara bem. Ponto. 6ª edição, número 6. Edição ED, ponto. Vejamos um outro exemplo mais completo. Se trata de uma obra de uma determinada edição que foi revisada, ampliada e atualizada. Então vai se escrever o nome do autor, Garcia Pablo de Molina, vírgula, Antônio. O outro autor, Gomes Luiz Flávio. O título da obra é Criminologia. Reparem que está ressaltado, ponto. É uma obra da 4ª edição, então tem lá 4.ed, ponto. Mas essa obra, ela foi revisada. Então eu escrevo rev, ponto. Mas essa obra também foi atualizada, além de revisada. Eu escrevo atual, ponto. Mas ela também, além de revisada e atualizada, ela foi ampliada, ela foi aumentada. Então eu escrevo também AMPL, ponto. É muito importante. Falamos sobre
nome do autor, falamos sobre título, subtítulo, falamos sobre outras responsabilidades, falamos sobre edição e agora vamos falar sobre o local da edição. Então, indica-se o local ou cidade onde foi editado o trabalho. Se houver homônimo, indicar a sigla do estado. Por exemplo, uma obra que foi publicada na cidade de Palmas. Eu preciso dizer que cidade de Palmas é essa. Até onde eu sei, tem uma cidade de Palmas no Paraná. Tem uma outra cidade chamada Palmas em Tocantins. Eu não sei se existe Palmas em outros estados, mas é preciso então indicar para se saber em que cidade de Palmas foi publicada, editada a obra. Após a indicação do local, acrescentar 2 pontos, e se não houver indicação do local, eu não devo omitir essa informação, mas eu tenho que deixar claro que está sem local definido a edição da obra. E como eu faço isso? Entre colchetes eu escrevo S.L. fecho colchetes. Vejamos aqui um exemplo quando tem local. Aqui então, de uma obra intitulada Fundamentos de Metodologia Científica. Reparem que o título está devidamente reforçado. Essa obra foi produzida por 2 autoras, que é a Marconi e Lakatos. Marconi vem em caixa alta, é o sobrenome de Marina de Andrade Marconi, ponto e vírgula, seguida de Eva Maria Lakatos. Então, o sobrenome Lakatos em caixa alta vem primeiro. Vem o título da obra. Essa obra que foi consultada uma obra da 6ª edição. Então tem lá 6.ed. E em seguida vem a cidade onde ela foi editada. No caso, a cidade de São Paulo. Coloque-se 2 pontos, porque depois da cidade de São Paulo nós vamos colocar a editora. A respeito de editora, após o local, a cidade onde a obra foi publicada, indica-se o nome da editora, tal como aparece na obra. Se suprime as palavras que indicam a natureza jurídica ou comercial. Por exemplo, eu não vou escrever editora fulana de tal limitada, livraria Beltrano limitada, ou editora Cruz e Vida, companhia editora, etc. Não vou colocar sociedade anônima, eu simplesmente vou colocar o nome da editora. Existe exceção para isso? Existe. Vou apresentar já. Essa aqui. Para as editoras universitárias, usa-se a palavra ED, e aqui reparem que é maiúscula, o E maiúsculo, e a sigla da universidade. Exemplo, ED-UFF, significa Editora da Universidade Federal Fluminense. ED-UFRJ, significa Editora da Universidade do Rio de Janeiro. ED-USP, significa Editora da Universidade de São Paulo. ED-PUC, Editora da Pontifícia Universidade Católica. Vejamos o exemplo anterior, da própria Marconi Lakatos. Não vou repetir esses dados anteriores. Então tem aqui, São Paulo, 2 pontos, Atlas é a editora que publicou a obra. Reparem que eu não coloquei editora Atlas, eu coloquei simplesmente Atlas. Repara que eu não coloquei editora Atlas SA, nem Atlas Limitada, simplesmente aparece Atlas. Depois da editora eu coloco uma vírgula e coloco o ano. Então significa que a obra que você, mestrando, consultou e utilizou no seu trabalho foi a obra de Marconi Lakatos, cujo título é Fundamentos da Metodologia Científica, mas você utilizou a 6ª edição. Você não utilizou a 1ª edição, nem a 3ª, nem a 4ª, você utilizou a 6ª.
e ela foi publicada em São Paulo pela editora Atlas do ano 2005. Então, repare bem, após a editora, separada por vírgula, registra-se o ano da publicação. Quando não há o ano da publicação, indicar entre parênteses o ano ou a década aproximada. Por exemplo, eu tenho aqui o caso de década aproximada, 1990. E um traço depois do nome. Está faltando aqui um algarismo do ano. As referências podem ser feitas de livros, podem ser feitas de livros com autores, de livros sem autores, livros de instituições, de empresas, de organizações, mas podem ser feitas também de periódicos. E periódicos podem ser revistas, podem ser jornais. E aqui, muito rapidamente, porque as possibilidades são muitas e nós não vamos esgotar isso aqui numa pequena apresentação, mas é preciso mostrar para vocês, para que vocês saibam que existe uma forma específica de fazer a referenciação quando você utiliza periódicos, revistas. Tá? Então, quando se referenciam periódicos no todo, uma coleção de revistas, ou integralmente um número, ou um fascículo de uma revista, o título da publicação deve ser sempre o primeiro elemento da referência, escrito em caixa alta. Então, está aqui, ó, exemplo. Diálogos. Diálogos é o nome de quê? É o nome da revista? Dissertar é o nome de quê? É o nome da revista? E aqui está mais fácil, porque o nome já está escrito, Revista Brasileira de Musicoterapia. Então, vem no início, em caixa alta. Bem? É importante também, muitas vezes, é muito importante você identificar aquilo que você consultou em revistas, dizendo o número da revista, ou o volume da revista, e o mês que a revista foi publicada. Então, para isso, nós utilizamos a letra N, minúscula, seguida de ponto, para indicar o número da revista. Nós utilizamos a letra V, minúscula, seguida de ponto, para indicar o volume da revista. E nós indicamos o mês. E esse mês é indicado com 3 letras seguidas de ponto. Por exemplo, janeiro é J-A-N, seguido de ponto. Fevereiro é F-E-V, seguido de ponto. Mas o único mês que não é registrado com 3 letras é o mês de maio. Esse é indicado de forma completa. Maio. Né? Então, vejamos, portanto, alguns exemplos. Neste caso da revista Diálogos, o volume da revista que foi consultado é o volume 26. Então, V.26. Essa revista, cujo volume 26, ela foi publicada no ano de 2007, em dezembro do ano 2007. Ela tem o número 5 desse ano, tá? E é o 4º ano de existência dessa revista. Então vejamos como fica. Diálogos é o nome da revista, Brasília, Bárbara Bella, o volume é o número 26, o ano é o 4, o número da revista é o número 5, o mês de publicação da revista é dezembro e o ano é 2007. Vejamos um outro exemplo, do caso da revista Dissertar. Repare, o volume é 32, o ano é o ano 4, o número da revista, às vezes isso acontece, não é um número único, eles juntam às vezes 2 números de uma publicação só. Então é o número 8 e 9. Foi publicado em quanto? Em janeiro e em dezembro de 2005. Tá? Janeiro e dezembro de 2005, é o período da revista. Então é uma outra forma de fazer a referenciação. Reparem que as possibilidades são inúmeras. É realmente preciso
consultar na hora que for fazer a referência. Vejamos agora artigos em periódicos também com destaque para o autor. Se coloca o sobrenome, o prenome do autor do artigo, o título do artigo, o nome da revista, local de publicação, dados como volume, ano e número, páginas inicial e final do artigo, o mês abreviado, naquelas 3 letras, com exceção para maio, e o ano. E a abreviatura para página, ou mesmo páginas, é P. Não usamos a abreviatura P com S para indicar páginas, é apenas P. Vejamos um exemplo. O exemplo é de uma obra cujo título é Gerenciamento da Qualidade em Serviços de Alimentação. Qual é o autor da obra? É Elizabeth Marques. Então, em caixa alta eu tenho o sobrenome da autora, que é Marques, vírgula, Elizabeth. Depois eu tenho o título do artigo. Depois eu tenho o nome da revista, como está aqui, o nome da revista. Qual é o nome da revista? É a revista Dissertar. E reparem como está o nome da revista. Está reforçado, está em negrito. Depois eu tenho o local da publicação, que é o Rio de Janeiro. Eu tenho a editora. Eu tenho o ano, 4. Eu tenho o número da revista, que é 8 e 9. Eu tenho a página ou as páginas que foram consultadas, que é de 17 a 21. Reparem, é P.17-21. Não existe espaço entre o 17 e o traço, nem entre o traço e o 21. Vírgula. Essa revista é de janeiro, dezembro de 2005. Então, janeiro./dezembro.2005. Vejamos um outro exemplo. Um exemplo de um artigo chamado A Defesa Dinâmica, que foi publicada na revista Padecene, da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, sediada no Rio de Janeiro. O autor do artigo é Fernando Rodrigues Goulart. Então, eu começo em caixa alta, Goulart, vírgula, Fernando Rodrigues, ponto, o título do artigo, que é a Defesa Dinâmica, o nome da revista, que é Padecene, escrito de forma reforçada, em negrito, aí vem cidade, o número é o 5, as páginas são de 42 a 50, se refere ao segundo quadrimestre de 2003. Reparem que o segundo quadrimestre está escrito apenas com o algarismo 2, número cardinal e não ordinal. E artigos em periódicos que não têm autor, eu lanço o nome do artigo em caixa alta, por exemplo, liderança das empresas é o nome do artigo. Esse artigo foi publicado pela revista Veja, eu coloco revista Veja escrita de forma reforçada em negrito. Essa revista foi publicada em São Paulo, o número da revista é o 132 e esse artigo está nessa revista nas páginas de 38 a 50. E essa revista número 132 foi publicada em março de 2008. Bem, vejamos mais alguns casos. Artigo de jornal. Também é muito utilizado o artigo de jornal. Eu vou utilizar aqui o sobrenome, o prenome abreviado, o título, subtítulo se houver, o nome do jornal vem reforçado, o local da publicação, a página, a data de publicação do jornal com o mês abreviado. Reparem que existe umas variações entre uma forma de fazer a referenciação e outra. Mas reparem também que os elementos que são apresentados na referenciação são uma constante. Você tem que ter o autor, se você tiver autor, tá? Você tem que ter o nome da publicação, o título da publicação, o título do artigo que foi retirado,
você tem que ter datas, locais e editores. Exemplo, o artigo se chama Os Animais Também Pensam. Tem um subtítulo e tem consciência. Foi publicada por esse autor, começa com ele, pelo Jornal da Tarde, devidamente negritado, em São Paulo, com esses outros dados aqui. Vejamos agora como se faz a referenciação de trabalhos acadêmicos. E utilizarão muito isso, porque isso vale para dissertação de mestrado, vale para tese de doutorado, vale para TCC, vale para artigo científico, etc. Então vamos lá. É muito semelhante ao que usamos para livros. O sobrenome e o prenome do autor, o título do trabalho, o ano da conclusão do trabalho, número de folhas, tipo de trabalho, o nome do curso, nome da universidade ou instituição, o local de defesa da dissertação, o ano da defesa. Um exemplo. O autor, Adriano Silvares Azevedo. Azevedo é o sobrenome em caixa alta, vírgula, Adriano Silvares. Título do trabalho: Responsabilidade Civil do Dentista à luz do Código de Defesa do Consumidor. Repare, reforçado, tudo com letras minúsculas, exceto a primeira responsabilidade, e exceto o nome próprio, Código de Defesa do Consumidor, que começa com código com C maiúsculo, D maiúsculo e C maiúsculo, porque é um documento oficial. O ano, 2005, número da folha, trabalho monográfico, entre parênteses, ele fala o nome do curso, graduação em Direito, Universidade Estácio de Sá, nome da instituição, Rio de Janeiro, ano de 2005. Vejamos um outro exemplo. Um trabalho elaborado por Arlinda B. Moreno. Moreno vem primeiro em caixa alta, vírgula, Arlinda B. Ponto. Nome do trabalho: Mobilidade ocupacional e qualidade de vida entre funcionários de uma universidade do Rio de Janeiro. É o título. Reparem que o título está devidamente reforçado, está negritado. Agora vem o subtítulo. Nesse caso, tinha subtítulo: O Estudo Pró-Saúde. Quando foi feito? Ano 2004. Folha 193. Que obra é essa? É uma tese de doutorado. Tese, entre parênteses, doutorado em saúde coletiva. Aonde? Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro. Local: Rio de Janeiro. Ano da defesa, da tese: 2004. Vocês vão utilizar muito também referências, principalmente da internet. Documentos que são retirados de CD ou de DVD e de internet. Principalmente da internet, isso será muito utilizado. E aí já vai uma recomendação. Muito cuidado com o que vão consultar na internet. Muitíssima coisa boa e muitíssima coisa também duvidosa. Então é importante saber selecionar. O que é preciso, o que eu vou apenas ressaltar a respeito da referenciação de documentos em CD, DVD e internet, eu vou fazê-lo especialmente em relação à internet, que é o fato de ter que se utilizar esses sinais de disponibilidade e acesso. Ou seja, eu preciso registrar onde aquela informação estava disponível e quando ela foi acessada. E aqui está, de forma prática, um exemplo.
O trabalho chamado intitulado, o trabalho ou artigo intitulado Até o Mais Amargo Fim, cujo autor é Dionísio Silva, aí o Silva vem em caixa alta, vírgula, Dionísio, e o título Até o Mais Amargo Fim está devidamente reforçado, eu preciso dizer onde ele estava disponível. Então, como eu escrevo? Eu escrevo assim, disponível em 2 pontos. Coloco o V deitado e coloco o endereço eletrônico daquele site, www.dionisio.com.br/xyzz123 e coloco o V deitado fechando. Coloco um ponto, sem espaço, um ponto, espaço e digo quando aquele site foi acessado. E aí eu escrevo, acesso em 2 pontos, a data. A data, o dia, o mês abreviado em 3 letras, se for maio em 4, aí não é abreviado, ponto, o ano que ele foi acessado. Ponto. Isso é fundamental. Muita gente esquece de colocar onde ele está disponível e quando ele foi acessado. Pode ser feito aqui um exemplo de periódico. Periódico disponível na internet, por exemplo. Eu tenho aqui o autor. Eu tenho aqui, o autor é Paiva GJ. Eu tenho o título chama-se Dante Moreira Leite. Eu tenho o subtítulo, depois dos 2 pontos, eu tenho um pioneiro da psicologia social no Brasil. Então, reparem que Dante Moreira Leite é o nome do artigo, do trabalho, não é o nome do autor, está reforçado, está em negrito. 2 pontos, o subtítulo. Um pioneiro da psicologia social no Brasil. Ponto. E aí vem os outros dados. Curso de Psicologia da USP, São Paulo, volume 11, V.11, vírgula, número N.2, vírgula, quando foi publicado, julho./agosto.2000, e aí vem a indicação do acesso e da disponibilidade do acesso na internet. Disponível em V deitado, não tem espaço aqui não, é V deitado, http://www.cielo.br/ fecha o V, ponto, espaço, acesso em 2 pontos, 12 de março de 2001, março abreviado com 3 letras, ponto, 2001, ponto. Vejamos um outro exemplo de monografia, dissertação ou tese. Eu tenho aqui o nome do autor, o sobrenome em caixa alta, eu tenho o título, publicidade na internet, devidamente reforçado, negrito. Neste caso também eu tenho um subtítulo, então eu tenho 2 pontos, a internet como ferramenta de comunicação de marketing, ponto, eu tenho o ano, eu tenho de que se trata, dissertação, mestrado em administração, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o ano 2002, e, fundamental também, disponível em 2 pontos, o V deitado abrindo, www.Universidade Federal do Rio Grande do Sul, abreviado.br, fecha o V, sem espaço, ponto, espaço, acesso em 2 pontos, 7 maio.2003, ponto. É fundamental indicar o site e indicar quando ele foi acessado. Reparem que isso aqui é uma cópia do que aparece lá em cima no endereço do site. Legislação e documentos oficiais. Também, nós vamos ter que acrescentar
o disponível e o acesso. No caso aqui, um decreto, no caso aqui, uma portaria do Exército, disponível em, acesso em. E no caso aqui, uma lei, idem, disponível em e acesso em. Não pode esquecer. Alguns exemplos de como se coloca isso no final do trabalho. Em ordem alfabética, deve ser apresentado sem numeração, eu não coloco aqui 1, 2, 3, 4, 5, é sem numeração, em ordem alfabética e logo após o texto. Então, no trabalho de dissertação, vem, primeira parte, o capítulo 1, introdução, segunda parte, o capítulo 2, revisão de literatura, terceira parte, o capítulo 3, metodologia, quarta parte, resultados e discussão, quinta parte, conclusão, e depois da conclusão, referências. Então, está aqui. É possível que se tenha trabalhos, se tenha obras consultadas que vão para referência, que todas têm o mesmo nome e o mesmo ano. Então eu preciso distinguir isso aí na hora de fazer a referência. Então, por exemplo, esse relatório que é produzido pelo 54 Batalhão de Infantaria de Selva, Brasil, Batalhão de Infantaria de Selva 54, ele é o primeiro que aparece, e no ano 2001 eu vou colocar 2001, letra A minúscula, ponto. E o segundo que aparecer eu vou colocar, também de Brasil, no mesmo ano 2001, e eu vou colocar 2001, letra B, com a mesma referência de Brasil, para eu saber de que se trata. O autor de obras referenciadas sucessivamente na mesma folha pode ser substituído por um traço de 6 espaços. Já comentamos isso. E volto a dizer, pode ser substituído, não tem que ser substituído obrigatoriamente. Então, no caso aqui, ia repetir Brasil, aqui ia repetir Brasil, aqui ia repetir Brasil, etc. Reparem, se mudar de folha, no início da outra folha, a primeira referência, se também for Brasil, aí você tem que escrever. Aí é obrigatório escrever. Documentos de um mesmo autor, publicados em um mesmo ano, são distinguidos pelo acréscimo de letras minúsculas do alfabeto após a data, sem espaçamento. Muito bem. Estamos chegando ao final da nossa apresentação e vamos, portanto, concluir. E vamos concluir com algumas observações bastante rápidas. Primeiro, vejamos o que nos ensina Sanders. Sem método, sem ordem, sem vontade, não é possível o gênio nem o triunfo. O que mais? Coralina nos ensina que feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, à medida que forem aprendendo e forem ensinando, aprendam e ensinem, ajudem seus companheiros a realmente desmistificar essa questão de metodologia da pesquisa científica e de normas para a apresentação do trabalho acadêmico. Vocês vão verificar que à medida que a gente vai realizando isso, a gente vai assimilando, vai guardando na memória e depois as coisas se tornam muito mais fáceis. E fazendo uma referência ao meu amigo Coronel Caldas, eu não posso deixar de dizer uma coisa uma figura que ele utilizava. E para nós militares fica muito mais fácil de entender. Ele dizia assim: a respeito de parada diária do pessoal de serviço e o cumprimento das normas para a elaboração da dissertação. O que ele dizia? Ele dizia o seguinte: ora, eu não sei se você, naquele dia que você está de serviço, de oficial de dia, de superior de dia, eu não sei se você vai tirar um bom serviço. Mas se você começar a parada diária, já com má apresentação, com o coturno sujo, com a barba sem fazer, né, tudo desalinhado, você já está começando muito mal aquele serviço. Pode ser até que você faça um bom serviço. Pode ser que você tire um bom serviço.
mas você já está começando muito mal. Então, a questão do cumprimento das normas para a elaboração de dissertação, ele comparava com isso. Você pode fazer um bom trabalho, você pode fazer uma boa dissertação? Pode, mas se começar já errando no cumprimento das normas, se você fizer uma referenciação errada, se você não seguir as margens, se você não souber elaborar os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, se você não souber fazer a citação de forma correta, seja ela direta, seja ela indireta, com até 3 linhas ou mais de 3 linhas, se você não souber fazer a referenciação, você esteja certo, está começando o seu trabalho muito mal. E não é isso que queremos, nós queremos que você faça um excelente trabalho. Portanto, não erre aquilo que é muito mais fácil de fazer, é o cumprir as normas. Nós fazemos isso na nossa vida militar toda. Vamos procurar cumprir as normas, vamos fazer certinho, vamos fazer um trabalho de tal forma agradável de se ver que atrai a atenção do leitor para ele poder ler o trabalho todo. E, agora efetivamente finalizando, eu ressalto que foi apresentado não esgota o assunto. Demonstre esmero na apresentação e na correção da sua dissertação. O modelo de dissertação está disponibilizado na intranet da ESAOR. Mantenha contato com o seu orientador. Se você perceber algum tipo de inconsistência entre o que foi falado e o que está apresentado na intranet, você vai colaborar conosco, se comunicar conosco e nos informar. Agradecemos antecipadamente por isso. Muito bom trabalho a todos, muito obrigado.